Lembro-me de um irmão nosso, ele nasceu no século XIX, era membro da nossa igreja, o irmão Francisco Silva, e ele tinha, na altura em que eu o conheci, já se calhar, perto de uns 90 e tal anos, e ele ainda trabalhava numa loja de brinquedos de crianças. Era uma coisa engraçada. Era um irmão muito estimado pela nossa igreja, e havia uma característica: sempre que ele fazia aniversário, o pastor titular da igreja na altura, o pastor Norman Errol, convidava-o para ele pregar. Ele fazia anos em maio, precisamente. E então, um pouco antes, o pastor Norman convidou o irmão Francisco Silva para, mais ou menos na semana em que ele fazia aniversário, pregar, e perguntou-lhe, para também colocar no boletim, tal como fez o irmão pastor esta semana, se ele poderia indicar o tema da mensagem. E o irmão Francisco Silva disse logo: o céu e o inferno. O pastor Norman, que era uma pessoa muito delicada, ele, aliás, nós dizíamos que ele era um coração, era um pastor coração, lembrou ao irmão, com muita simpatia, que era o tema, era o mês da família. E talvez assim este tema fosse assim um bocadinho duro demais, não sei que expressões é que ele utilizou, se ele podia talvez pensar um pouco na família. Ele ficou de pensar. Na semana seguinte, o pastor Norman perguntou-lhe: então, irmão, já nos pode dizer qual o tema da sua mensagem? E ele disse: a família no céu e a família no inferno. E assim foi, e assim pregou. Eu não vou falar sobre a família do céu nem a família do inferno, mas vou falar sobre a família de Deus. Aliás, já está aqui assim atrás de mim o título da mensagem, um bocadinho um dos textos que nós vamos analisar. Mas, como os irmãos sabem, eu tenho o prazer de, nas minhas profissões, ser advogado, por um lado, é aí que eu ocupo grande parte do meu tempo, mas também de ser professor. E há uns anos atrás eu tive a bênção de ser professor de Direito da Família, uma área, aliás, que eu gosto muito e que me dediquei muito também na minha advocacia. E na primeira aula eu costumo dizer aos meus alunos uma frase que às vezes é enigmática, que digo: a família é um lugar estranho. Acontecem muitas coisas na família, às vezes difíceis de compreender. Também há muitas coisas boas que acontecem na família, não é? Mas às vezes também acontecem outras. De qualquer forma, nesta primeira aula, nós costumamos explicar aos alunos de onde é que surge família. Em Portugal, o que é que nós consideramos família, nomeadamente na parte jurídica, não é? Então, o nosso Código Civil, que é um livro composto de vários livros, tem um livro que é o livro do Direito da Família. E então, logo nos primeiros artigos, fala-se, no fundo, daquilo que é a fonte da família. Então, uma das fontes da família tem a ver com o casamento. Então, aparece um artigo em que fala sobre o que é o casamento, que diz: é um contrato celebrado entre duas pessoas que pretendem constituir família mediante plena comunhão de vida nos termos das disposições deste Código. Aliás, este artigo, em 2010, foi alterado, os irmãos sabem. Antigamente dizia-se duas pessoas de sexo diferente, e a partir de 2010 caiu esta parte, e em Portugal, para quem está a chegar ao nosso país, fiquem a saber que desde 2010 é possível, legalmente, o casamento homossexual, com muita pena nossa. Mas, antes do casamento, até já há família. E é isto que eu também explico a seguir aos meus alunos. Uma outra grande fonte de família é o nosso parentesco. É quando nós nascemos, nós já nascemos dentro de uma família. E é esta ideia de linha vertical, não é? Os nossos parentes são os nossos pais e os nossos avós e bisavós, etc. E quando nascemos não temos descendentes, naturalmente. Podemos vir a ter mais tarde. Mas dentro daquela linha vertical, não é? De onde nós nascemos, nós chamamos isso, este vínculo de parentesco. Só que depois acontece uma coisa interessante que advém também do casamento, que é uma outra fonte da família, que é a afinidade. Com o casamento, nós ganhamos uma segunda família, que são os parentes, digamos assim, e a família do nosso cônjuge.
Então, quando nós falamos de cunhados, quando nós falamos de genros, noras, sogros, sogras, estamos a falar de afins. E isso é também uma família. Também é família, digamos assim. Mas há uma última parte, há uma última fonte do direito da família muito interessante. Tem a ver com a adoção. E há um artigo específico no Código Civil Português que diz que é o vínculo semelhante à filiação natural, mas, independentemente dos laços de sangue, estabelece legalmente entre duas pessoas, no fundo, as relações familiares iguais a um filho natural. Eu gosto de pensar na adoção como um ato de verdadeiro amor. É muito comum os casais desejarem ter filhos. E, às vezes, têm esta ideia e o filho quase que surge naturalmente. E parece que carrega-se um botão, que é um botão do amor, como eu chamo. Quando o bebê nasce, aquilo é uma fonte de amor imensa. E que nunca mais acaba. Parece que há ali assim um botão automático em que isto acontece. E que bom que acontece. Mas isto é mais o amor dos pais em relação ao filho, não é? Do filho, da filha em relação aos pais, é quando eles vão tomando mais a consciência e vão evoluindo, e é normal que o amor também deles em relação aos pais vá crescendo, não é? A adoção é um bocadinho diferente. A adoção, o filho não surgiu daquele casal. Foi gerado numa outra família, lá está, e através da adoção, não sei se os irmãos sabem, são retirados os apelidos da pessoa no cartão de cidadão, ou no bilhete de identidade, ou no passaporte, e são substituídos pelos apelidos dos novos pais. A pessoa cortou realmente a ligação à outra família para ter agora uma outra família. E aqui na nossa igreja nós temos irmãos que lidam com jovens, com meninos, meninas, que estão em situações muito difíceis, que tiveram problemas lá na sua família original e que, se calhar, hoje em dia, gostariam de ser adotados. E quando há uma adoção, é um amor muito profundo que ali se gera, digamos assim, que existe. Porque é um amor perante uma pessoa que já é. Não é aquele amor da pessoa que nós geramos e que temos a obrigação de. É aquele amor que depende quase inteiro da vontade de eu vou amar-te, vou cuidar de ti. E vou cuidar de ti sendo o que és, independentemente, no fundo, do que já viveste. E às vezes, eu estou a falar numa adoção, agora lembrei-me de situações onde houve problemas graves familiares anteriores, mas às vezes pode haver um acidente de alguém da nossa família e uns tios adotarem um sobrinho, por exemplo. Etc, etc. Os irmãos também conhecem histórias destas. Então é por isso que eu gosto de pensar na adoção como um ato de verdadeiro amor, um amor muito profundo, muito, muito denso. Entretanto, estes filhos adotivos, em Portugal, são tratados igualzinho, do ponto de vista legal, como os filhos naturais. Está bem? Aliás, a nossa Constituição até proíbe que houvesse discriminações de tratamentos desiguais, não é? Tal como filhos até nascidos fora do casamento também não podem ser tratados de forma desigual. Bom, então aqui chegados, nós já estamos a perceber que as noções de família, o que é uma família, não é? Isto vai variando ao longo do tempo, não é? Mas normalmente é aquele grupo de pessoas unidas entre si por uma relação. Isto é a forma muito simples de dizer o que é família, não é? E em Portugal, do ponto de vista legal, nós temos então família de pessoas que casam uma com a outra, pessoas que têm uma relação de pais e filhos, ou de netos e avós, sogros, genros, aquela afinidade, aquela ligação mais horizontal, e depois de adotante e adotado. Há outras coisas que se fala agora de para a família, mas eu não vou entrar por aí hoje.
Então, assim, parece que a pessoa tem várias famílias. Eu gosto de pensar que é uma família alargada. Mas, na verdade, se nós pensarmos bem, já que estamos numa igreja, nós temos mais do que uma família, não é? Nós não temos apenas a nossa família natural ou legal, ou se até fomos adotados, a nossa família de adoção, nós também temos uma família espiritual. Aquilo que nós, ou que eu gostaria de chamar de a família de Deus, digamos assim. E o Senhor Deus, eu acho, Ele tem a sua própria família, se nós pensarmos bem. O título da nossa lição é Família de Deus, está em Efésios 1:5, mas já agora eu convido os irmãos a irem a Efésios 2:19. Portanto, já não são estrangeiros nem hóspedes, fazem parte do povo santo de Deus e são membros da sua família. Ou, noutra versão, já não são estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Efésios 2:19. E também Efésios, no capítulo 3, se olharmos para os versículos 14 e 15, já agora também podemos fazer isso. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Aqui estes versículos, não é? Tanto no capítulo 2 como no capítulo 3, fala-se aí da família de Deus. Mas quando olhamos para estes versículos, quase que pensamos que a família de Deus surgiu quando surgiram os filhos de Deus. Não é bem assim. Mesmo antes de nós termos surgido como filhos de Deus, o Senhor Deus já tinha a sua família, com o Espírito e com o seu Filho Jesus. Era aquele núcleo fundamental. Tal como quando um casal se casa, não é? Já é família antes de ter os seus filhos. Eu ainda há pouco falei sobre isso, não é? O próprio casamento é logo uma fonte de família. Então, esta família de Deus é talvez o modelo mais perfeito de família que nós podemos conhecer ou que podemos encontrar. Deus já existia como família antes mesmo de entrarmos na história, antes mesmo da criação. Pai, Filho, Espírito Santo formaram esta família celestial. Por meio de Cristo, sucedeu algo espetacular. Se nós olharmos agora para 1 Coríntios 12:27, antes mesmo de chegarmos ao nosso texto principal, 1 Coríntios 12:27, nós podemos ler: nós pertencemos à sua família, à sua igreja, não é? Quando diz, ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, ou de vós, individualmente, é membro desse corpo. Então, Cristo mudou o paradigma de família de Deus ao dar-nos uma porta que Ele abriu para pertencermos à família de Deus, ao corpo. E a igreja torna-se família, torna-se corpo de Cristo, corpo do Senhor. Então, sim, agora, já que temos o nosso Efésios como tema central, vamos voltar ao livro de Efésios e ler estes versículos que fazem parte da essência aqui da nossa mensagem de hoje, que há de ser breve. Efésios, capítulo 1, os versículos 5 a 8. Então diz assim: e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória, pela qual nos fez agradáveis, assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. E o versículo 8, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Então, olhando novamente para o versículo 5, talvez seja o versículo central da nossa mensagem, diz aí que Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Está a falar de Deus Pai,
que nos predestinou para sermos filhos adotivos. Adoção. Nós somos filhos de Deus por adoção. Aquele amor profundo, aquele amor especial que eu falava há pouco, aquele amor que nos amou independentemente do que nós éramos, tal e qual. É esse tipo de amor, mas muito, muito superior, uma vez que é o amor divino, é o amor absoluto, é esse amor que nos fez filhos adotivos. Então parece que podemos concluir algumas coisas que estão aí nesse versículo, não é? Por exemplo, uma das conclusões é que foi por vontade de Deus. Até há um fado que a Amália cantava sobre isto. Foi por vontade de Deus. Mas é isso, é o beneplácito da sua vontade. Esta decisão de adoção foi de Deus. Não foi de outra pessoa. Irmãos, a decisão não foi nossa. Foi Deus, Pai, que decidiu adotar-nos. Convém recordarmos isto. E, como diz aí, vos predestinou. Foi prévia, inclusive, à nossa existência. Isto é um mistério, não é? Eu confesso, irmãos, que naturalmente não. Há muitas coisas que eu não sei. E eu não sei tudo sobre, muito pelo contrário, sei muito pouco sobre a predestinação. Então, um dia hei de saber. Não é? O Senhor Deus há de explicar. Mas compreendo que, sendo Deus, é inevitável que Ele predestinasse, preconhecesse, não é? Porque senão não era Deus. E daí que Ele destinou-nos a sermos filhos e escolheu-nos individualmente, muito antes de nós termos nascido. Como é que Ele fez isto? Esse versículo também responde à questão. Foi através de Cristo. Fê-lo através de Cristo. É a obra salvadora, nós diríamos salvífica, mas pronto, salvadora de Jesus Cristo que permitiu esta adoção plena. E eu chamei agora esta adoção de adoção plena. Há uns anos atrás, antes de 2009, em Portugal, havia uma coisa que se chamava adoção restrita e adoção plena. A adoção plena é aquela adoção que eu expliquei há pouco. Os apelidos das pessoas até são retirados e são colocados novos apelidos. Portanto, é mesmo os novos pais, novas mães. A adoção restrita era diferente. Era uma adoção que permitia manter as ligações familiares à família anterior, mas quem tomava conta da pessoa e tomava as decisões, nós chamamos, quem exercia as responsabilidades parentais, era aquela nova família. Mas era assim um intermédio. Hoje já não existe em Portugal a expressão adoção restrita. Isso foi transformado numa coisa que se chama, bonita, apadrinhamento civil. Então agora são padrinhos civis aqueles que, mantendo a ligação familiar à outra, exercem as responsabilidades parentais para com aquela pessoa. Deus não é o nosso padrinho civil e não nos fez uma adoção restrita. Não. Foi uma adoção plena. Adotou-nos como filhos, como se fôssemos filhos naturais desde sempre. É isto, para que fôssemos adotados por Deus, não é? Tendo assim acesso a todos os privilégios que os filhos têm, inclusive à herança, se por acaso, nós sabemos que Deus vai nos dar uma herança, mas às vezes os nossos pais também nos deixam. Não é? Então isto não foi uma decisão quando nós nascemos que o Senhor Deus determinou. Isto é algo muito meditado, pensado, ponderado, e daí a tal presciência, a predestinação. E Ele escolhe-nos, então, para sermos filhos e santos. Isto é também um dos resumos, ou das conclusões que nós podemos tirar deste versículo. Não é? Esta santificação é o resultado do amor de Deus em nós. Só esta frase dá semanas de aulas de teologia. Tá bem? A nossa santificação resulta do amor que Deus tem por nós. Vamos ver o versículo 6 outra vez? O versículo 6, então, avança e diz: para louvor da glória de sua graça.
pela qual nos fez agradáveis a si no amado, para louvor e glória de sua graça. A irmã Hilda, na lição, mencionou muitas vezes a palavra graça. Graça, graça. E eu achei, parece que o Espírito está entre nós, porque eu também vou falar de graça. Isto acontece, que é um milagre, que nós tornarmos filhos de Deus, adotivos, não é? É um resultado da graça de Deus. Eu há pouco disse resultado do amor de Deus, mas é isso, está tudo ligado. O amor e a graça estão intimamente ligados. Só que graça também tem este significado de não nos ser exigido o pagamento do preço. É a oferta de Deus, é dádiva de Deus. E mais, é dádiva imerecida. Nós não merecíamos. E isto exalta Deus. Só Deus para fazer isto. Mesmo as relações entre pais e filhos que nós conhecemos, que às vezes há muito amor, também há muita compreensão, há muito perdão, mas não chega a este nível de graça que o Senhor Deus fez. E é a graça que nos abre a porta ao amado Jesus. É a parte final do versículo, não é? Nos fez agradáveis a si no amado. Jesus é amado, muito amado pelo Pai, é amado pelos santos, é amado pelos anjos. E é nosso privilégio sermos aceitos por Deus, que envolve esta relação de amor dele conosco, e ele é o nosso cuidador. E nós aceitamos estar na sua família e ser família. Portanto, nós somos aceitos por intermédio de Cristo. Por isso a família de Deus é diferente. Já estamos a ver aqui, é uma família diferente. Porque se Cristo teve que fazer algo para que tudo isto resultasse, esta obra de Cristo não foi fácil, como vamos ver já a seguir. No versículo 7, fala-se aí de redenção pelo seu sangue. A remissão das ofertas segundo as riquezas da sua graça. Sangue. A irmã Hilda, chocada, disse-nos que há crianças que não conhecem a história do Natal. É muito triste, não é, irmãos? Muitas mais não conhecem a história da Páscoa. O Natal está a ser substituído pelo Pai Natal e a Páscoa está a ser substituída pelo Coelhinho. Temos que contar a história do Natal e contar a história da Páscoa. A história da Páscoa envolveu o sangue de Cristo, envolveu a morte dele. Teologicamente falando, Jesus remiu os nossos pecados. Os irmãos sabem que o nosso Código de Processo Civil também lá está uma parte que fala da remissão. É uma coisa bonita. Diz assim, às vezes os pais têm uma dívida. Os pais não, uma pessoa tem uma dívida. E está num processo em que lhe vão penhorar, enfim, a sua casa. É permitido aos descendentes dessa pessoa irem lá ao processo e dizer assim, eu vou remir a dívida do meu parente. Não é? Aquela linha vertical. Então os filhos vão remir a dívida e fica a dívida saldada. Isto é o que está na Bíblia sobre o que Cristo fez. Nós é que éramos os devedores. E Cristo remiu, foi lá e eu pago. Fica por minha conta. E nós fomos salvos por causa disso. Não há redenção sem remissão. É uma boa frase. Não há redenção sem remissão. Agora, isto não foi gratuito, que às vezes nós, quando falamos da graça, pensamos sempre, isto foi de graça. É de graça para nós, mas isto custou muito a Cristo. E custou muito
ao Deus Pai, que viu o seu Filho morrer por nós. Okay? Então, de certa forma, esta dívida que nós tínhamos para com Deus, o Senhor Jesus pagou a conta. O crédito foi satisfeito, foi pago por Cristo. Amém. E o versículo 8 ainda nos, no fundo, conclui dizendo que Ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. O que é que Ele fez abundar? Tem a ver com o que estávamos a falar no versículo anterior. Deus, na sua sabedoria, na sua prudência, fez abundar em nós a sua graça. Novamente, o tema da graça. E no fundo, repetindo, Ele faz, através da graça, fez-nos seus filhos adotivos. Então agora nós podemos afirmar, assim como está em João 1:12, que somos filhos de Deus. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, aos que lhe seguem, Deus, na sua graça, dá-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. O Senhor Jesus passou mal neste período da sua morte, prévio à sua morte. Mas ele também sabia quem era. Ele era filho de Deus. Ele conhecia a sua identidade, não é? E se olharmos tanto no batismo como na transfiguração, aquela voz que surge, o próprio Deus também reconhece-o como é o meu filho amado. Portanto, o Senhor Jesus tinha as ideias todas certas, no lugar certo. Sabia quem era. Era filho. Eu pergunto se nós também sabemos isto, sabemos quem somos, se temos essa consciência de sermos filhos. Eu ando a viver com esta pergunta permanentemente. Neste sentido, eu quero ter a consciência de que sou filho. Filho próximo do Pai. Filho que se relaciona profundamente com o Pai. Que tem aquela sensibilidade espiritual. Nós poderíamos chamar o discernimento, podíamos chamar outra coisa. Que está em comunhão com o seu Espírito. Está sempre a ouvir, ou está pronto para ouvir o seu Espírito. E torna-se uma influência aos outros, naturalmente, porque os outros veem a diferença em nós. Porquê? Porque somos filhos de Deus. Então, no fundo, quando, como filhos, obedecemos, esta ideia de obedecer não é nada mais do que natural. A nossa obediência é um ato natural àquela salvação que entrou em nós. E depois, quando nós chamamos assim uma palavra forte, que é santificação, isto não é mais do que viver como filhos. Filhos com um relacionamento próximo do Pai, não é? E nós não entendemos a salvação como uma coisa que aconteceu lá longe na nossa vida. Vivemos-la todos os dias, ela faz parte de nós como desde o primeiro dia, nesta ideia de santificação. O Senhor Deus é muito bondoso e como filhos, Ele também nos dará uma herança. Nós temos vários versículos que falam sobre isso, tanto em Mateus, como em Tessalonicenses, como em Hebreus, mas em Efésios 1:3, fala-se aí que nos encheu de bênçãos espirituais em Cristo, nos céus, não é? São bênçãos espirituais infinitas, não é? Esta é uma das heranças que nós até já estamos a viver. Bênçãos espirituais. Paz com Deus é outra das bênçãos que nós temos como herança. E o dom de sermos casa do Espírito Santo, conforme Efésios 1:13 e 14 também fala. Estou a terminar e vou dar aqui mais um exemplo que acontecia não agora no direito português, mas no direito romano. Os romanos,
quando tinham um filho, o pai, durante aqueles primeiros 8 dias, podia tomar uma decisão de aceitar ou rejeitar aquele filho. É verdade. No 9º dia, aquele filho que nasceu podia ser rejeitado. E não era filho. Interessante, não é? Mas, no direito romano também já havia adoção. Aliás, houve imperadores, Césares, não é? Que adotaram. E houve imperadores que eram filhos adotivos. Se alguém adotasse uma pessoa, não podia voltar a rejeitar. Vou dizer outra vez. Um filho natural, no direito romano, ainda havia ali um período em que era permitido rejeitar, mas o filho adotado não podia ser rejeitado. Isto é parecido com o que Deus faz em nós. Ele adotou-nos de tal forma que não nos rejeita. Este processo de adoção, quando nós nos tornamos filhos de Deus, é eterno. Então, fazer parte da família de Deus, na verdade, é a maior bênção concedida aos crentes. Eu acho. E esta bênção deve-nos dar uma certa humildade, não é? Como é que se responde a isto? É joelho no chão, é oração em humildade. Não fizemos nada para a merecer, é fruto do amor de Deus, da sua misericórdia e graça. Então, na verdade, com esta consciência que o Senhor Deus nunca nos vai rejeitar, Deus continua a falar connosco. E principalmente para aqueles que ainda não têm esta consciência de ser filhos de Deus, o Senhor Deus continua a querer que todos sejam seus filhos por adoção. E isto faz-se através da salvação de Cristo. Então, hoje é um bom dia para tu te tornares filho de Deus, se ainda não o és. Pensa nisto. Pensa nisto. É assim que devemos responder ao convite, com fé, é abraçando a graça e sermos adotados como filhos. Irmãos, muito obrigado. Vocês tiveram a paciência de me ouvir, não é? Mas a mensagem é que agora é que começou. Eu vou-me calar, mas a mensagem nós vamos levá-la e vamos pensar nela, não é? E o que eu gostava que sublinhasse, irmãos, era isto, como é que eu estou a viver como filho? Muito obrigado.